Qual adubação você recomenda para o plantio de grama São Carlos? Ou você não recomenda nenhuma adubação, só 30 dias após o plantio? Essa foi a pergunta de um dos nossos seguidores no nosso canal. Eu achei uma pergunta bem procedente, que engloba, não é só para grama São Carlos, seria para grama Esmeralda, seria para grama Zeon, seria inclusive até para grama Bermuda. Então isso aí é um fator que gera dúvidas, e essas dúvidas têm informações técnicas nessa dúvida que vai ajudar muitos de vocês no dia a dia o que eu vou fazer. Então essa pergunta, na hora que fala assim, será que eu vou adubar só com 30 dias? 30 dias normalmente, quando você faz esse plantio num período quente, é suficiente para o sistema radicular desenvolver da grama. Está pelo menos a 10 centímetros de profundidade, às vezes até mais, se o solo foi bem preparado ali. Então, esses 30 dias que ele falou, não foi 30 dias à toa não, depois do plantio. E tem uma adubação sim que a gente faz nos 30 dias. Mas o mais importante é aquela primeira adubação antes do plantio. É a correção do solo, que são os corretivos, que são os adubos mais baratos que a gente coloca. Então o custo dele é muito barato, o custo de calcário é barato, de fosfato é intermediário e do gesso muito barato também. Então esses três corretivos, a gente com uma análise de solo, tendo os resultados, a gente põe as quantidades que são necessárias dele. E importantíssimo, o calcário ele tem que ser incorporado. Vários profissionais que trabalham com grama, que dão até aula de grama, curso com grama, esquecem do básico, do calcário principalmente. O calcário ele só fica na área arável do solo. Então o que mudou, que você aprendeu lá no curso de agronomia, não muda aqui na jardinagem não. É a mesma situação. A grama, o calcário no terreno de jardinagem não vai descer sozinho eu irrigando. Então esse preparo do solo para esses corretivos, e o calcário aumenta ali nossa quantidade de cátions que tem ali, que é o cálcio e magnésio, que a gente trabalha normalmente com calcário dolomítico. Então essa adubação antes de entrar a grama, esse preparo do terreno antes de entrar a grama, que quase nenhum profissional faz, é importantíssimo que seja feito, porque ele é básico de tudo para você ter um bom gramado. Sem isso você não vai ter um bom gramado. Então, primeira coisa, eu vou trabalhar com calcário. A quantidade vai depender da acidez que está no meu solo, a quantidade, a relação de cálcio e magnésio que está no meu solo, cálcio e potássio que está no meu solo. Isso tudo vai variar a quantidade de calcário que eu vou colocar. Mas eu não quero aqui agora me ater a quantidade. Eu quero me ater ao serviço e o que vai ser colocado. Então eu vou ter que colocar calcário e incorporar 20 centímetros, que é a área aonde o sistema radicular do gramado vai desenvolver. Então isso ajuda a soltar a terra, quebrar a camada compactada que está dentro desses 20 centímetros e incorporar o calcário, que é importantíssimo. Se eu jogar o calcário só por cima ali da terra antes de plantar a grama, por mais que chova e por mais que jogue água, ele nunca vai descer. Então isso é um erro básico de profissionais, inclusive, que fizeram até agronomia, mas esqueceram que o calcário só fica na camada arável. O que é a camada arável? A camada que o trator, que tem aquele disco, que é o arado, consegue incorporar, que dependendo do tamanho do disco, até 30 centímetros, 40 centímetros. Mas os cálculos para o calcário são todos numa área, numa profundidade de 20 centímetros, que é o que nós vamos fazer para o nosso gramado. Então lembrar disso, eu vou fazer o preparo colocando calcário, colocando termofosfato. Olha, por que eu estou colocando termofosfato? Por que eu não posso colocar o 4,14,8? Eu posso sim colocar o 4,14,8, mas todos os adubos, com exceção fosfatado, com exceção do termofosfato, reagem com calcário. Então eu vou ter menos disponibilidade de fósforo. E o cálcio é importante na formação da raiz, o fósforo importantíssimo também na formação do sistema radicular.
Se eu jogo 4,14,8, a fonte desse 14% de fósforo que tem ali no NPK 4,14,8 é normalmente do superfosfato simples. Com isto, eu vou ter uma reação e não vou ter disponível aqueles 14% de fósforo. E como a gente faz no jardim, em 90% dos casos, uma adubação somente, ninguém põe calcário, fica molhando lá por 90 dias para corrigir a acidez, para depois pôr os outros produtos, a gente faz tudo numa etapa só e faz o plantio. Então eu vou usar calcário dolomítico, porque tem cálcio e magnésio, termofosfato, porque não reage com esse calcário, então é a única fonte de fósforo que não reage, então eu vou procurar na minha região ou em outras regiões o termofosfato e em seguida eu vou colocar gesso agrícola se houve necessidade para neutralizar alumínio, para fornecer cálcio um pouco mais profundo, para as raízes às vezes descerem um pouquinho mais do que aqueles 20 centímetros ali no solo. Se tiver favorável, ela pode descer um pouquinho mais. Ali é a zona ótima dela desenvolver. Mas às vezes chega em 22, 25 centímetros. Cada centímetro que ela desce mais, melhor é para o gramado, melhor é para o crescimento, menos estresse hídrico esse gramado vai ter. E além disso, esse fofá quebra a compactação que está no solo. Então, essa adubação que a gente faz no início é mais importante que todas as outras adubações que eu vou fazer em 30 dias. Aí você vai me perguntar, e as outras adubações? As outras, assim, conforme a dúvida do nosso seguidor, a gente vai fazer no período propício, quando a raiz, a grama, você pega a placa com as duas mãos, tenta tirar e ela não sai. Então a grama está firme, o sistema radicular aprofundou. Aí eu faço a outra adubação. Qual que é a outra adubação? A outra adubação pode ser aquela adubação de gramado, aquela nutrição completa, que vai o NPK, aí sim eu posso jogar fósforo com o NPK, que normalmente essa fonte de fósforo que já houve, está havendo a reação para o crescimento, mas eu estou preocupado principalmente no nitrogênio para não ser lixiviado, eu tenho raízes para absorvê-lo. Aí nessa segunda etapa, que normalmente acontece entre 30 a 45 dias depois, eu vou jogar todos os outros nutrientes que meu gramado precisa, que é os micro, macronutrientes, além do cálcio, magnésio, fósforo e o enxofre se eu coloquei o gesso agrícola ali. Então eu vou colocar, além desses 4, os outros 9 nutrientes ali, para me ter os 13 nutrientes ali, que é aquela nutrição, se vocês forem ver o vídeo, nutrição, a adubação de gramado, nutrição completa, misturando o NPK 200520, misturado com o floema folhagem, eu vou ter um bom crescimento, uma boa densidade de folha, uma coloração verde escura e agradável, e com isso eu começo a fazer os cortes ali do gramado ali, que preferencialmente no período quente, no mínimo de 15 em 15 dias. Obrigado, até a próxima. Se gostaram, dê um like. É uma dúvida que eu acho que abrange muitas questões de muitos profissionais aí para o nosso canal. Até a próxima.